Você acha que a vida foi justa ou injusta com você? Eu te digo francamente que eu sou um privilegiado. Eu acho que o que aconteceu comigo ao longo da vida foi uma sucessão infinita de sortes. Eu não era para estar vivo quando eu nasci, porque hemofílico não sobrevivia, né? Eu sobrevivi, eu sou hemofílico com 61 anos de idade. Essa é a primeira sorte. Depois eu sobrevivi a uma tuberculose, quando a tuberculose era a AIDS, ou o câncer, ou a lepra, né? Nos anos 50. Eu sobrevivi à clandestinidade, eu sobrevivi ao Fleury. Né? Olha que não é pouca coisa. Estou sobrevivendo à AIDS. Então, e sempre na risca, né? Quando a coisa está chegando para terminar, etc. E hoje eu tenho uma situação que eu jamais imaginei, que é de achar que eu estou vivendo numa cidade do interior. Porque todo mundo me conhece e me cumprimenta. Seja bem-vindo ao podcast da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA. A ABIA é uma instituição que trabalha há mais de 30 anos no campo da análise, do monitoramento e da pressão por respostas governamentais e da sociedade baseadas nos direitos humanos e na solidariedade. Como Herbert de Souza, o Betinho, que foi nosso fundador, falou no início do episódio, é de grande importância a prática e o incentivo à solidariedade e à ação para que nós possamos construir uma sociedade mais justa, mais livre dos estigmas que só trazem desigualdade, preconceito, discriminação e morte. Eu sou Veriano Terto Júnior, vice-diretor da ABIA, e ao longo deste e dos outros episódios vou receber convidados para que juntos possamos utilizar as nossas mais poderosas armas na luta contra o estigma relacionado à AIDS, a informação, a educação e o conhecimento. Somos a soma de tudo que vivemos, sentimos, sonhamos. Quando somos fruto de lares estruturados, crescimento tranquilo, vida adulta bem-sucedida, é fácil ler essa frase com olhos gentis e cheios de esperança. Mas, infelizmente, essa realidade ideal não é comum a todos. Existem aqueles que tiveram uma infância marcada pela escassez, uma adolescência sem representatividade, uma vida inteira interrompida por um diagnóstico que tanta gente ainda julga como irreversível, como uma sentença de morte. Existem aqueles que até hoje choram sozinhos, que ainda têm que esconder sua personalidade, sua sexualidade, sua soropositividade. Mas para cada uma dessas pessoas que ainda sente que a soma de tudo que viveram, sentiram, sonharam não pode mudar e tornar-se positiva, nós temos uma boa nova. Ainda existe esperança, futuro, vida, saúde e, por que não, muitos sonhos pelo caminho. Vamos receber agora duas pessoas que descobriram-se vivendo com HIV/AIDS e que hoje, depois de muitos desafios enfrentados e superados, usam suas vozes para lutar contra as barreiras e o estigma que ele carrega. Seja bem-vinda, Sílvia. Obrigada, Veriano. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com você, com o Jean, e nesse trabalho para uma instituição tão importante como é a ABIA. Seja bem-vindo, Jean. Eu agradeço. É um prazer imenso estar participando de uma iniciativa tão importante, né, que tem certeza que vai ajudar tanta gente. O Jean e a Sílvia são dois grandes companheiros de movimento social de AIDS, com quem a gente aqui na ABIA, vários de nós, eu especialmente, compartilhamos uma trajetória de luta, de vitórias e de alguns reveses também atualmente. Então é um grande prazer tê-los aqui para contar um pouco das suas experiências com a questão do estigma, considerando que Jean e Sílvia também terão suas trajetórias contadas num livro que a ABIA está se preparando para lançar
no próximo dia 1º de dezembro de 2021 e que terá como título A História do Estigma e da Discriminação em 40 anos da epidemia de HIV/AIDS. Jean e Sílvia, a gente sabe bem que as histórias de verdade, são excelentes inspirações para que possamos trilhar caminhos de luta que temos pela frente. Por isso, para começar a nossa conversa, eu quero pedir para vocês contarem um pouco como é que chegaram até aqui, né? Vamos começar com o Jean? Bom, eu tive uma infância e uma adolescência comum. Gostava de assistir televisão, ver novela com minha mãe. Fui uma criança tímida. Na adolescência fui à igreja porque fui levado, né, pela minha família. Ainda na adolescência foi quando eu comecei a me entender, né, enquanto pessoa não heterossexual, enquanto homem gay. Foi nesse momento, mais ou menos, que alguns medos em torno do HIV já começaram, mesmo que de maneira tímida também, a vir à tona. Naquela época eu não fazia sexo, mas como eu já tinha ali minimamente incutido na minha cabeça que HIV era uma coisa de gay, em alguma medida, mesmo que eu não pensasse sempre sobre isso, eu já trabalhava com a ideia de que em algum momento ele poderia vir. Então, um pouco sobre isso. Mesmo diferentes, nós todos temos muito em comum. As nossas vivências podem trazer identificação e força para aqueles que nos ouvem. Eu mesmo me identifico com vários pontos na história do Jean e com certeza vou me identificar com a história da Sílvia. Sílvia, conta um pouco da tua trajetória, como é que tu chegou até aqui. Então, Veriano, assim, primeiramente, dizer que eu sou uruguaia, tenho 51 anos e eu vivo no Brasil desde 1982, eu vim com 12 anos do Uruguai. A minha infância, ela não foi uma infância ruim até determinada idade, mas depois, assim, tivemos, assim, várias conturbações, que foi um dos motivos, né, que nos trouxe para o Brasil. O meu pai veio para o Brasil 4 anos antes e os demais da família vieram em 82, fugidos, né, de um regime militar. Meu pai veio fugido de um regime militar e isso nos separou, né, separou a família por 4 anos. Então, chegando no Brasil, né, com 12 anos, uma pré-adolescente, também eu posso dizer que foi bem conturbado, né, não falava o português. Eu fui parar, assim, de início num colégio adventista, mal sabia o que era o adventismo também, né? Então, toda uma reestruturação numa idade, né, que é complicada, digamos assim, que é de mudanças. Bom, como eu disse, eu vivo no Brasil desde 82. O meu diagnóstico de HIV se deu em 1991. Eu tinha 21 anos e estava gestante de 8 meses, quando se deu o diagnóstico. Eu tive um processo de negação intenso. Então, quando surgiram medicamentos, tive muita resistência a tomá-los. E pela negação e algumas circunstâncias de manejo nos serviços, eu adoeci por alguns anos e cheguei a ficar gravemente internada. Foi então que, em 2003, comecei o tratamento, ou seja, 12 anos depois do meu diagnóstico, e aí, devagarzinho, comecei a me conectar com algumas pessoas que viviam com HIV/AIDS, da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV, e posteriormente a me enganjar e a me encantar pelas questões referentes, inerentes a gênero, e me encontrei no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é o movimento onde eu realizo atualmente o meu ativismo. E contigo, Jean, como é que foi essa questão toda aí de teste, diagnóstico? Como é que foi esse processo todo para ti? Então, na época, eu saí de casa em 2013, assim que o Brasil estava vivendo um grande boom, né, das manifestações, onde muita gente foi para as ruas. Eu resolvi sair de casa por uma série de questões, entre elas para viver a minha sexualidade com mais liberdade, né? Eu venho de contexto de uma família bastante religiosa, uma família evangélica, e sair era um grande problema, levar
rapazes em casa era uma coisa completamente fora de questão, né? Fora de qualquer possibilidade. E, enfim, em 2013 eu saí de casa, em 2014 eu comecei a conversar com um amigo muito próximo, né? E a compartilhar com ele que eu já havia feito sexo sem preservativo em alguns momentos e que eu tinha desejo por me testar, mas tinha muito medo. Esse amigo, inclusive, era uma pessoa que vivia com HIV e que não aceitava o diagnóstico, não aceitava a ponto de não fazer uso da medicação, mas ele me estimulou a fazer o teste. Assim. E eu fui fazer o teste e na época foi bastante delicado. Assim, todas as representações do estigma, né, ligado à ideia da pessoa que vive com HIV como uma pessoa suja, uma pessoa feia, como um delinquente, como alguém que é doente, né, como alguém que está ali sendo castigado, elas vieram à tona na minha cabeça, assim. Então foi bem delicado. Eu lembro que eu passei durante um período considerável, assim, chorando muito todos os dias. Todos os dias eu chorava porque na minha cabeça eu tinha muito pouco tempo de vida, né? Na minha cabeça, naquele momento ali, eu estava sendo castigado, eu era de fato alguém sujo, eu era um criminoso. Foi difícil. Quer dizer, mesmo em momentos diferentes, né? A Silvia nos anos 90, o Jean já nos anos 2010, quer dizer, os traumas são muito grandes, né, na hora de um diagnóstico. E a Silvia, por exemplo, contou sobre essa questão da negação, né, o que ainda hoje em dia é muito comum. Jean também falou sobre como esses valores, né, juízos, estigmas mesmo, eles vêm na cabeça da gente, na nossa cabeça, quando se descobre soro positivo, né? Mas para vocês dois, como nós podemos preparar melhor as próximas gerações para aqueles que recebem o diagnóstico e o que podemos dizer para os responsáveis, né, que dão esse diagnóstico, para que essas vivências, essas experiências não mais se repitam? Então, contando um pouquinho mais detalhadamente a história, né? O período que eu recebi o diagnóstico foi muito delicado. Afinal, eu estava grávida, mudava toda uma perspectiva de futuro, momento de ansiedade misturada com felicidade, com coragem, né? Já que eu não tinha um companheiro na época e minha gestação ela não foi planejada, mas sim muito desejada. E na época não havia teste de HIV para gestantes. E na época também aconteceu de uma amiga ser hospitalizada, diagnosticada com AIDS. E como ela se referiu sobre AIDS e ela se referiu de quem poderia ter passado o vírus para ela, né? De quem que ela se infectou, foi uma pessoa que nós tivemos foi um companheiro em comum, né? E por intuição forte, né, que me veio, que deveria fazer esse exame. Na época era o teste ELISA, que demorava bastante tempo. E como pediram, demorava um tempo, né, para vir o resultado e ainda, na época, pediram uma nova coleta. Então, o diagnóstico, eu fiz comecei o exame com 3 meses de gravidez, quando eu solicitei, e o diagnóstico veio ao final, né, com 8 meses de gestação, né? Então, eu não consigo nem expressar para vocês o que eu senti, né? Eu estava muito confusa, ainda era tudo muito confuso meu mundo caiu, né? Era medo, angústia, medo de morrer, vergonha, era uma mistura de sentimentos, né? Que, enfim, é difícil até de expressar, né? De uma forma, né, que se consiga realmente entender. Então, esse diagnóstico veio de uma forma estranha também, tipo, a médica falou, teu exame de urina tá legal, o teu exame lá, sei lá, tal, também está bem, mas o pior deu positivo. E eu, antes de compreender o que ela estava dizendo, né, aí ela já começou a me perguntar, você tinha muitos parceiros, usava drogas injetáveis? E logo falou, vou te encaminhar para a obstetra do Hospital de Clínicas, porque é algo muito específico, né? Então, não tem como não impactar a minha vida, esse diagnóstico, né?
chegando o meu parto, né? Não sabia nada sobre transmissão vertical, não tinha cura, não tinha tratamento. Na hora do parto eu fiquei em isolamento. No emprego já havia comentários, né? Os exames da minha filha de líquor também, ninguém sabia muita coisa, né? E davam positivo. Meu pai indo no hospital querendo saber porque eu estava mais dias lá, enfim, foi um horror, né? Passei por um momento muito difícil, delicado. E por muito tempo também tive outros episódios ruins de várias ordens. O meu primeiro respiro, digamos assim, foi quando, após 3 testes positivos na minha filha, com 1 ano e 4 meses, o 4º teste deu negativo. Apesar de ter sido a primeira notícia que, quiçá, me fez sorrir pela primeira vez depois do diagnóstico, né? Foi essa questão da Laura, minha filha Laura, ter dado, convertido a negativo o exame, né? Eu não aceitei o meu diagnóstico, era muito duro para mim, né? Posteriormente, segui a vida negando-se. Né? Quando veio o tratamento, que na época não tinha, eu não quis, eu relutei. O meu médico indignado naquela época ainda falou, bom, se tu não quiser, é o que nós podemos te dar, tu nem precisa estar vindo então, porque é isso que temos. Ele falou assim. Bastou ele falar isso para eu ficar cerca de 6 anos sem procurar um médico, e eu adoeci. Eu fiquei uns 2 anos bem doente, com diversos sintomas que eu negava. Eu atribuía a uma gripe, a tosse era... né, tudo eu atribuía a qualquer coisa. Se eu tinha diarreia era porque comia algo, e assim foi. Quando eu resolvi procurar um outro médico, porque eu não queria voltar nesse médico, né? E fui fazer o meu exame de CD4 e a minha carga viral depois de 6 anos que eu não fazia. O CD4 era quase zerado, eu tinha um CD4 4 e uma carga viral surreal, assim, de imensa, né? E já me mandaram para um hospital, que não muito bom, né? Aqui em Porto Alegre, e eu já estava assim com pneumocistose, tuberculose disseminada e outras coisas. E foi quando eu reencontrei no hospital aquele médico, né, que eu relatei, que, né, indignado me falou que era o que tinha, né? Então foi quando eu falei para ele, bom, não vamos mais filosofar, pode colocar os medicamentos que quiser, né? Então eu diria que os processos de negação ainda acontecem, né? Quando eu percebo em pessoas isso, trato com muita responsabilidade. E os médicos deveriam realizar essa escuta com muita responsabilidade também, né? Ainda temos pessoas que negam, e a adesão ao tratamento nem sempre é tranquila. Quando a gente não aceita, todos os efeitos a gente sente, realmente a gente se sente muito mal, né? Então, assim, para as pessoas que estavam em algum processo, o ideal é que elas continuem indo ao médico, mesmo se elas não quiserem tratar, né? Isso o médico tem que ter muito posto, né? Que quando chega alguém relatando que não quer tomar medicação, ou com algumas queixas, né, subjetivas, digamos assim, que possam... Ele tem que perceber que ele tem que acompanhar, tem que tentar acessar, fazer uma escuta muito atenta, e a rede tem que estar muito preparada, né, com equipes multidisciplinares, com apoio psicológico, com grupos, enfim, são coisas importantes e sérias ainda. Então, é isso, né? Eu acho que essa atenção para dar o diagnóstico pelas pessoas responsáveis e para quem recebe o diagnóstico, né? Além da informação sobre o que é o HIV e tudo que se tem que prestar atenção nesses processos, sim, de negação. Porque apesar da AIDS estar, né, com menos mortalidade por conta, né, de toda a tecnologia, é muito difícil receber um diagnóstico, tanto em 91 quanto em 2013, como o Jean falou. Ainda é bastante complicado e, com certeza, é por conta do estigma da doença,
do que ela está relacionada, né, como o João meio que trouxe, né, como ele se sentiu, ao que ela está relacionada, né, a sexo, que ainda há todo um preconceito, né, com sexualidade, ela está ligada à promiscuidade, ainda, apesar de 40 anos de epidemia, né, o que mais impacta no caso de HIV, mesmo este tendo tratamento, é o estigma e o preconceito. Eu acho que existem dois movimentos. Um é o que a gente pode fazer no campo da vida privada, e outro são as articulações, os movimentos que a gente pode fazer numa esfera mais coletiva. Eu penso que no que se refere à nossa vida, né, particular, assim, primeiro tentar minimamente elaborar, na verdade construir as condições materiais necessárias para que eu não mais me veja a partir da ótica do estigma, da discriminação, do preconceito. Então isso implica, por exemplo, em não me relacionar com uma pessoa que ache que ela está fazendo algum tipo de favor em se relacionar comigo porque eu tenho HIV e ela não. Porque é isso, assim, ela está comigo, mas não existe nenhuma relação ali de benevolência. E aí, para que eu fique bem, entender que limitar o meu contato com essas pessoas, para mim, por exemplo, é uma coisa muito importante. E aí agora eu acho que em relação à construção mais coletiva, talvez seja enfrentar os estigmas em torno do HIV numa relação onde eles estejam plenamente associados à luta contra as demais questões, né? De sexismo, de racismo, de homofobia e demais opressões. Então, acho que seria um pouco isso. Até, Jean, pegando carona nessa tua última questão, a gente sabe, assim, né, que quem vive com HIV, o estigma nunca vem sozinho. A pessoa, quando é gay, quando é mulher, quando é negro, quer dizer, também há os outros estigmas, né, que vêm junto. Quando a pessoa é gorda, se é magra demais, ou com alguma deficiência física, quer dizer, é o que a gente chamaria da sinergia de estigma, ou quando vem com tudo isso junto, né? Então, assim, eu gostaria de que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é viver essa sinergia de estigma, né? Vários de nós somos gays com HIV, ou somos pessoas já idosas com HIV, tem todo o preconceito do idoso também, ou somos negros, idosos, gays e soropositivos, ou somos mulheres negras, idosas, gordas, positivas, né? Então, quer dizer, como é que a gente vive essa sinergia de estigma, essa confluência toda de estigmas dentro da nossa saúde, da nossa vida, né, dos nossos afetos, enfim, seria legal ouvir vocês sobre isso. Possuir todas essas categorias, assim, faz com que, infelizmente, muitas vezes, a gente nunca seja visto pelo outro como plenamente humano, sabe? Então eu tô ali sempre tendo que provar para uma pessoa que, mesmo com HIV, eu posso viver a minha sexualidade, porque é isso, eu não sou responsável pelo bem-estar do outro, eu sou responsável pelo meu bem-estar. Tem todo um questionamento em torno do direito ao exercício da vida sexual. E aí eu acho que, enquanto um cara preto, também, no meu caso, tem muita questão assim, em torno de o quanto que, por exemplo, a minha intelectualidade muitas vezes é o tempo todo colocada à prova. Então, tipo, eu nunca sou bom bastante, por exemplo, para ocupar algumas vagas. Eu tenho sempre que falar de uma maneira onde eu faça algum tipo de referência, porque supostamente aquilo que eu estou dizendo é apenas um conhecimento menor. Enfim, assim, eu acho que possuir todas essas categorias implica em muitas vezes ser visto como não humano ou como menos humano. E nós, pelo menos produzindo a minha experiência,
problemas assim, relacionados a uma relação com o corpo que é sempre marcada pelo conflito. Então, sei lá, eu cresci me olhando no espelho, não gostando do meu cabelo, detestando o meu nariz, querendo ter uma outra cor, porque todo o referencial de beleza que eu tinha, vendo a Malhação, por exemplo, era de meninos que não eram como eu, sabe? Crescer e se constituir nesse lugar é muito difícil, assim, porque, invariavelmente, a gente, em alguma medida, vai se olhar sempre a partir desses olhares, que são os olhares da depreciação, da diminuição. Eu acho que é possível, sim, reverter isso, mas dá muito trabalho. Então, Veriano, ser mulher já é um grande desafio, né? E eu me dei conta disso bem depois, sabe? No início, eu me sentia vulnerável pelo HIV. E há alguns anos, e não há muitos anos, né, consegui perceber no meu entorno como as mulheres não têm as mesmas oportunidades, né? Pelo machismo, pelo sexismo, pelo racismo, né? Mas, sobretudo, pela ausência do Estado. Né? Porque eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito à moradia, ao trabalho, à renda, ao estudo. E as mulheres ficam para trás nisso. Né? Sem creches, sem apoio, com sobrecargas imensas. Eu encontrei muita força, foi na minha família e no movimento social, né? Especialmente no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. E a gente sabe, Veriano, que a gente tem muitas barreiras, né? Antes, as pessoas morriam de AIDS, né? Ou tinham uma morte civil, né? Pela falta de medicamentos, sem direitos, em decorrência da AIDS, né? E hoje, as pessoas se infectam, adoecem, né? E morrem pela morte civil, pela falta de direitos, pelas vulnerabilidades de todas as ordens. Ou seja, as diversas barreiras de acesso também provocam a AIDS, né? Adoecimento e a morte. E para superar tudo isso, né, nós precisamos de informação, de união e de luta, sempre, né? E em especial em momentos como este que a gente está vivendo, né? É muito importante as organizações sociais. E eu diria para vocês, eu que estou entrando agora, não sei como vai ser, essa semana eu faço 60 anos, então já vou entrando na sinergia dos estigmas também. Agora, entre HIV e entro oficialmente na categoria de idosos. Então, é uma questão que a gente sempre tem que pensar e estar considerando, né? Porque ao longo da vida tem algumas questões que a gente já nasce com elas, como ser negro ou nascer mulher, e outras a gente vai adquirindo, né? Como a idade, ou mesmo nos transgêneros, um outro gênero, enfim. A gente vai mudando na vida e cada mudança, às vezes, é para estigma, então, bem importante. Agora, pessoal, assim, falando, até puxando, seguindo essa conversa, como eu também estou fazendo 60 anos, sempre essa questão do trabalho é algo sério, né? Quando a gente é soropositivo, né? Quando é soropositivo e mulher, quando é soropositivo e negro, quando é soropositivo e idoso. Como é que vocês lidaram com essa questão, ou lidam com essa questão do trabalho? Pode ser como vocês, pessoalmente, ou como vocês veem essa questão. Então, na minha experiência, no momento em que eu fui diagnosticado, eu fiquei sem condições psíquicas para trabalhar, né? Porque eu caí numa tristeza profunda, eu só chorava, e então eu não queria ver ninguém, não queria que as pessoas me vissem, porque na minha cabeça, se elas me vissem, elas saberiam que eu tinha HIV. Então eu não queria sair de casa, eu faltei trabalho algumas vezes. Estava em período de experiência, e quando eu fui, depois de alguns dias para o trabalho, eu caí no choro. Eu atendia numa loja, e a gerente da loja me chamou para conversar. Eu fui para uma sala com ela, chorei, compartilhei informação, e aí a minha admissão, que até aquele momento, mesmo com as faltas, estava bastante certa para acontecer,
não aconteceu. Eu acredito que ela aponta para um lugar que é do estigma, só que como tudo se deu de maneira muito subjetiva, oficialmente, né, assim, para algumas pessoas pode parecer que não, mas o diagnóstico, na minha experiência, em relação ao trabalho, produziu desemprego, assim, porque eu fiquei sem trabalho por isso, assim, não estava em condições. Depois, quando fui trabalhar, compartilhei. Depois eu fiquei sabendo que a notícia, ela foi compartilhada por essa minha chefe direta, para outros funcionários, né? E foi bem difícil, assim. Bem difícil porque eu já morava sozinho, eu não tinha imóvel próprio, eu ainda não tenho. Então, sem trabalho, com pouco dinheiro, tendo que pagar aluguel, comprar comida. Foi bem delicado porque o diagnóstico desdobrou em uma série de problemas, entre eles problemas relacionados ao trabalho, que comprometeram a minha vida como um todo, tipo, não sei se vou ter onde morar, não sei se vou ter o que comer, foi um pouco por aí. Veriano, assim, eu sempre, antes do meu diagnóstico de HIV, eu era uma adolescente, assim, bem ativa, no sentido, eu já trabalhava desde meus 14 anos, aos 16 anos eu fui morar sozinha. Hoje eu não estou mais no mundo corporativo, mas eu já estive, né? E logo no início da minha sorologia, quando aconteceu o meu parto, eu trabalhava num CPD de um sindicato de professores. Eu entrei lá com 16 anos, isso aí foi com 21, né? Quando eu recebi o diagnóstico foi com 21 anos. E eu fiquei no hospital, tinha falado em isolamento, que revelou isso, a minha sorologia, né? Porque as pessoas iam lá para ver a Lauren, né, me visitar, e eu estava em isolamento, né? E eu fui demitida por conta disso. Eu soube por 2 colegas meus que era isso, né? Teve, assim, pessoas falando, olha, não tome chimarrão com a Silvia. Isso lá em 91, né? Mas eu tinha tantas coisas para me preocupar que eu não fiz nada, né? Até o meu pai, que tinha toda uma visão, né, de direitos humanos, né, pela trajetória deles naquela época, insistiu até que eu deveria processar e tal, né? Depois não processei, não fiz nada. Eu estava pensando em né, se a minha filha ia estar bem. Eu estava totalmente caído no meu chão, né, com o diagnóstico, né? Então depois eu não tive mais problemas com o trabalho, mas tampouco sabiam da minha sorologia, né? Já quando adoeci, em 2003, eu trabalhava numa empresa que gostavam muito de mim, e eu gostava muito da empresa também, então eles me chamavam, tipo assim, eu fazia relações públicas lá, né, porque eu que recebia os vendedores, levava eles para os lugares, quando vinham do interior, né, e quando eu adoeci, uma funcionária, quando eu me hospitalizei, ela me ligou e falou que já sabia o que eu tinha, né, falou que sabia que eu tinha, né, bom, isso aí eu quase morri chorando, né? Porque era o meu segredo, era a minha dor, né? E que recém eu estava enfrentando de fato, né? Recém tinha caído a ficha de que eu estava, né, doente, que eu estava com AIDS de fato, né? Mesmo 12 anos depois, foi ali que caiu a minha ficha, né? E ainda eles me pediram para levar o atestado com o CID naquela época, né? Em 2003. E eu terminei processando a empresa, o que foi um processo bem difícil, né? Porque, por um lado, foi uma funcionária, mas, por um outro lado, a empresa estava defendendo essa funcionária, né? Então, hoje eu faria totalmente diferente, né? Eu faria um trabalho educativo, né? Sei que houve erros lá, sim, né? Essa questão do CID, naquele processo todo, houveram vários erros dessa empresa, né? Mas eu poderia ter feito, né? Se fosse hoje, eu faria diferente, né? Mesmo que houvesse uma punição, porque às vezes a gente tem que, acho que a punição ela tem que vir, mas a sensibilização tem que vir muito mais, né? Acredito que ainda é difícil comprovar demissões por conta do HIV, como o Jean meio falou, né? É muito subjetivo tudo, né? As pessoas sabem sobre a legislação, então elas não vão te mandar embora pelo HIV, né? E é possível com HIV ter uma vida saudável, né? Mas a gente sabe que precisa de disciplina, de acesso, e muitas empresas podem ver
pessoas vivendo com HIV como improdutivas, né? Porém, o que eu acho que pega mais no caso de demissões, né, em minha opinião, é o preconceito, né? Principalmente nós, mulheres, em que as questões do HIV estão muito relacionadas a questões moralistas, né? E eu estava até comentando com o Jean anteriormente, hoje, que né, eu estou nessa luta, nesse trabalho há mais de 30 anos, e nessa questão de AIDS local do trabalho parece que ainda mudou muito pouco. A gente continua recebendo ainda as mesmas denúncias, né, de abusos, de preconceitos, principalmente nas Forças Armadas. Então, é uma questão que a gente tem que estar sempre discutindo. Queria só fazer uma colocação, Veriano, em relação a essa questão do trabalho, e que você tocou a questão da idade. Eu acho que hoje, né, embora eu não esteja nesse mundo corporativo, eu acho que hoje o que pega mais, para mim, Silvia, é a questão da idade para o trabalho, né? E claro, né, que a AIDS, e a gente, no decorrer do assunto, acho que eu falo um pouquinho sobre isso, né? A AIDS em algum momento me paralisou, né? Então eu fui me desenvolver mais tarde, que eu digo profissionalmente. Então hoje eu vejo essa barreira da idade como uma barreira, né? Porque hoje eu tenho muito mais condições de ser uma profissional com mais excelência, mas a questão do estigma pela idade, né? Rola, eu acho que está mais pesando, no caso comigo, né, para entrar no mercado de trabalho formal. Outro momento nessa carreira, nessa trajetória nossa soropositiva, é também a questão do início do tratamento. Como é que foi para vocês chegar no SUS, receber medicamentos, iniciar essas pílulas todas? Vocês podem falar um pouquinho como é que foi sobre isso? Foi delicado. Eu cheguei no serviço bastante fragilizado, eu chorava também. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei chorando no ambulatório, entrei na sala de uma psicóloga chorando bastante, assim, a ponto de consumir todos os lencinhos que tinham na mesa dela. Cheguei também a ser meio que maltratado por uma médica, que foi a primeira médica que me atendeu, assim. Sentei em frente a ela, e ela em nenhum momento na consulta olhou para minha cara, assim. Ela só fez algumas anotações e disse que eu podia sair, simples assim. Para minha sorte, eu acabei encontrando uma enfermeira que era muito querida pelos pacientes da instituição, que me acolheu, me ajudou a fazer a troca do médico. E aí a relação com a medicação era foi uma relação de imediato marcada por muita tensão. Porque HIV a gente não vê, né? A gente vê medicação. Então, ver a medicação, na minha experiência, provocava uma série de gatilhos, porque eu tinha que lidar com a minha homossexualidade, que até então não estava bem resolvida. Eu tinha que lidar, tomando a medicação, com a ideia de que eu estava infectado porque eu estava sendo castigado, porque eu era uma pessoa suja, né, que eu, a partir daquilo não poderia mais me relacionar com mais ninguém afetivamente, sexualmente. A relação com a medicação, para mim, de imediato foi marcada por muita tensão, por muito conflito. Eu lembro que eu passei durante um tempo fazendo uso de uma medicação que deixava os olhos muito amarelos, inclusive eu falo sobre isso no livro. O meu primeiro, e aí assim, eu fiquei um tempo sem ver a minha família. O meu primeiro almoço em família não foi um almoço físico, né? Foi um almoço em que eu me escondi. Por quê? Porque a medicação deixava os meus olhos muito amarelos. E até então não havia verbalizado a questão para a família. E aí eu lembro que depois de algum tempo a minha mãe começou a me cobrar, né? A ir lá, ia almoçar, ia fazer alguma coisa com os meus irmãos. E aí, enfim, o que eu fiz? Para que eles não me vissem com os olhos amarelos. Eu fui até a casa da minha família com óculos escuros, entrei pelos fundos da casa, fui para o meu antigo quarto, fiquei lá durante todo o tempo em que as pessoas estavam fazendo suas refeições e só saí de lá para pegar a minha refeição quando todos já haviam saído, porque eu queria garantir que ninguém iria me ver. E aí eu acho que essa situação ela ilustra um pouco, né, de como
funciona assim a nossa vida, principalmente no momento em que você não tem as coisas muito elaboradas, essa coisa de você ter que se camuflar. Então tive que colocar os óculos escuros, depois eu tive que ir pro quarto, porque ninguém ali podia me ver, né? Pois é, né, Silvia? Até o Weber Daniel escreveu aquele famoso artigo, o primeiro AZT, a gente nunca esquece. Como é que foi aí para ti o teu primeiro, não sei se foi AZT ou o que foi na época? Então, como eu falei, eu não tomei medicamentos quando eles vieram, né? Na época, não que eu participasse e que eu era muito questionadora, mas eu cheguei a estudar, tinha aquele assunto que vocês lembram da dissidência da AIDS, né? Que tinha um virologista alemão, tinha alguns cientistas, em que havia aí algumas teses, uma que o vírus não tinha sido isolado, e que aí teve toda a briga com Montagnier e Gallo. Enfim, eu fui estudando muitos artigos, né? Outro dizia que os meios de vida, as condições de vida era o que causava a AIDS, e eu estava naquelas reflexões, mas principalmente foi a minha negação que não me fez que eu não tomasse medicamentos quando o médico me ofertou. Então, como eu adoeci, em 2003 realmente eu estava entre a vida e a morte, porque foi bastante difícil eu ter reagido a alguma medicação com CD4/4 e cheia de doenças oportunistas. Eu tive, né, realmente à beira da morte, mas foi quando eu comecei a tomar. Então, além dos antirretrovirais que tinham nessa época, que ainda nem tinha esse que o Jean está falando, que é o Atazanavir, né? Eram muitos medicamentos, eu tinha que tomar remédio para infecções, Nossa, era muito, né? Foi muito difícil para mim iniciar. Além de me dar conta que eu estava, de ter me confrontado realmente com a AIDS, né? E aí, assim, apesar de ter negado, eu não queria morrer, né? Então eu chorava muito porque eu não queria morrer, né? Então parece estranho, né? Poxa, eu não queria morrer, mas não tomou medicamento. Mas esse é o processo de negação. A gente nega, a gente não aceita, é difícil, sei lá, por várias questões, né? Então, assim, eu comecei a tomar em 2003 muitos e muitos medicamentos, né? Então foi bastante difícil. E realmente, quando você começa a tomar, você ainda, realmente, esses gatilhos que vêm, né? Você está doente. Então, são os enfrentamentos, para mim, foi realmente muito difícil. E hoje tem menos medicamentos, mas a gente não pode deixar de falar também que o vírus, né, e os efeitos dos medicamentos ao longo do tempo, para pessoas que têm há tanto tempo HIV, causava antigamente mais ainda, né? Então, com o AZT e com outros medicamentos, a lipodistrofia. E a lipodistrofia é algo que deveria ser pautado mais, né? Deveria ser prevenido mais. Hoje eu não vejo tanto assim nas pessoas que tomam novos medicamentos, mas a lipodistrofia é uma patologia, né? Uma reação, enfim, do organismo que afetam, né? Muitas das mulheres, por exemplo, né? Quantas que não se relacionam, mas não é pelo fato, né, de não ter vontade, mas é pelo fato de vergonha do corpo e tudo mais, né? Então, assim, a questão dos medicamentos não foi para mim, nunca foi muito tranquilo, não. E eu queria também ouvir vocês sobre outra dimensão dessa vida com HIV, dessa trajetória, que é a questão a gente falou de trabalho, falou de tratamento, e aí tem uma que é bem espinhosa também, para mim pelo menos, que é a questão da sexualidade. Sexo, afeto, conta, não conta, namora, não namora. Como é que funciona isso aí para vocês? Olha, eu acho que o HIV é algo que acabou atravessando a nossa vida e que marcou a gente em muitas dimensões, né? Mas existem outras questões, então, que estão para além do HIV. Então, ser um homem preto, gay, que morou a vida toda numa cidade pobre, implicou em experienciar relações afetivas e sexuais
marcadas por muito problema, sabe? Por muitas vezes ter que fazer sexo em lugares públicos, porque eu não tinha dinheiro para pagar motel, ou muitas vezes, por exemplo, também não ser assumido afetivamente pelos meus parceiros, porque talvez eu fosse legal o bastante para transar, mas não fosse legal o bastante para ser apresentado, enfim, porque não era tão considerado tão bonito, porque era pobre, ou porque não era másculo o bastante. Então, existe na minha compreensão essa dimensão, né, do quanto que a sexualidade, e pensando no sexo, né, muitas vezes é interditado quando se tem um diagnóstico, que as pessoas acabam tratando a gente não mais como se fossem pessoas, mas como se fossem vírus ambulantes. Mas existe para mim uma dimensão que está ligada a outras questões, sabe? Nesse caso, para mim, da homossexualidade, também da negritude. Então, eu lembro que o primeiro rapaz com quem eu saí, depois que eu fui diagnosticado, foi quase 8 meses depois. Porque eu fiquei, assim que eu fui diagnosticado, sem desejo sexual, assim. Eu não tinha desejo sexual por ninguém. Foi uma coisa, tipo, poderia vir, sei lá, o George Clooney ou Denzel Washington, que eu ia ainda assim ia dizer não, assim, porque eu não tinha vontade. E aí, enfim, depois de um período, eu me aproximei de um moleque que já me conhecia antes do diagnóstico e ainda fragilizado, eu compartilhei com ele. E aí, quando eu compartilhei com ele, ele mudou completamente, assim, completamente. Ele parou de me atender. Quando eu ia em algum lugar que ele estava, ele me evitava, então ele saía. Depois que eu fui elaborando e vendo, enfim, né, que é isso, essa questão não me define, eu fui relaxando e fui transando com outras pessoas, desconhecidos, fui em saunas, clube de sexo, voltei a frequentar alguns banheiros públicos, em alguns momentos, banheiros públicos onde rola sexo, né, pontualmente, mas fui. Mas no de início foi um pouco assustador, assim, porque, enfim, a pessoa com quem eu queria não queria, ainda estava bastante confuso e demorou um tempo para eu conseguir elaborar. E contigo, Silvia? Na verdade, são 30 anos com HIV, são diferentes cidades, né? Eu tinha 21, depois 25, depois, então, em cada etapa há diferenças, né? No início, né? Claro que eu não falava para ninguém, né? Eu demorei, assim, mais de 6 anos para contar isso, porque eu tinha saído para uma festa e bebido para contar para amigos. 2 amigos que são amigos até hoje, né? Porque eu não contava, né? Então, imagina contar para alguém que fosse me relacionar. Então, naquela época, não tinha isso mesmo, né? Por um outro lado, o HIV, hoje eu digo, né, ele não me define, então, eu nunca procurei homens com HIV para me relacionar, até porque eu acho que não é isso que define uma relação. Mas depois que eu me recuperei, eu demorei muito para me recuperar da minha doença, né? E que eu comecei a entrar no movimento social e que eu fui me aceitando, né, entendendo que eu não era nada daquilo que estigmatizaram, né, que eu não fiz nada de errado, a não ser sexo, né? Aí que eu comecei a mudar alguns comportamentos. Então, por exemplo, assim, eu saí, no início eu saía, eu não olhava para os lados, né? Até tinha um casal de amigos que saíam comigo, disse assim, me viam dançando e tal, eles diziam para mim, Silvia, tem 3 te olhando, tu nem olha para os lados. Então eu estava fechada, né, para mim, me recuperando, dançando, saindo. Aí, em seguida, rolou um rapaz que trabalhou, ele é advogado, né, trabalhou com GAPA, fez algum estágio, e aí eu vi que eu ia, né, que ia rolar algo, e eu decidi falar para ele antes, né, e ele me procurou no outro dia e a gente teve, assim, foi pouco tempo, né, foi intenso, mas foi por poucos dias, porque ele morava em outra cidade, ele, né, estava aqui a passeio, e eu percebi que, né, que eu falei, a pessoa voltou, então realmente, né, eu contei antes. Hoje,
eu estou já há 11 anos com meu parceiro. Ele é soronegativo também, assim como essa pessoa que eu citei. E eu posso dizer assim, que essa questão é coragem para a gente, né, de expressar, de falar, porque é um problema a revelação do diagnóstico. Eu, Silvia, preferi sempre falar antes, já para, tipo assim, me magoar menos se houvesse uma rejeição, né? E, para mim, eu ter contado antes deu certo, assim, eu percebi muito mais como eu tinha valor, né? Que a pessoa não queria, não se importava com isso, mas tenho que dizer que, assim, que a pessoa que está comigo é uma pessoa também corajosa, porque a gente sabe, né, que o preconceito está aí, né? Ele é um cara super bonito, é um cara super simpático, muito querido por muitas pessoas, e a gente sabe que pode também sofrer preconceitos por mim, né? Então, eu valorizo isso muito também, mas atualmente eu não tenho esse problema, mas eu sei, né? E dentro do movimento eu sei como é um problema a revelação do diagnóstico, né, para muitas e muitas pessoas, né, e em especial, né, já que eu trabalho muito com elas, né, com as mulheres, tem muitos relatos da solidão, né, das mulheres por conta do HIV e da questão da revelação. Quanto isso ainda é difícil. E uma coisa assim que eu quero frisar, tudo que a gente passou, toda a trajetória, né, essa minha trajetória de dor, da questão do nascimento da Laura, da questão do medo, da época que era a morte, um ano antes do meu diagnóstico tinha morrido Cazuza, então tinha toda aquela imagem das pessoas com AIDS, né, então quando saía uma espinha no meu rosto eu já achava que era sarcoma, então todo aquele medo, tudo que eu deixei de fazer, tudo que o HIV me proporcionou, a dor que me proporcionou, eu não banalizo. Então, assim, eu sou uma pessoa pública, qualquer um, né, que colocar no Google meu nome vai ver, mas a questão do HIV, ela é muito minha, né? Com isso, o que eu quero dizer? Que eu só falo do meu HIV quando eu quero, aonde eu quero, quando eu acho que é necessário, como um podcast como esse ou nas entrevistas que eu faço. Agora, o meu HIV ainda é algo que é meu, entende? Por mais que todo mundo saiba, eu não vou sentar ali no meu condomínio, tomar um chimarrão e dizer assim, oi, tudo bem? Não, eu tenho... Sabe, não é com todo mundo que eu tenho que expressar o meu HIV. Agora, o meu HIV é político. Então, assim, é isso, né? Essa questão de quem está com a gente, do preconceito, ele existe e a gente tem que, para mim deu certo, né? Deu tudo certo nesse sentido, mas a gente sabe da solidão de muitas pessoas e de como essa questão da revelação é algo importante, né? É algo que precisa ainda, né, melhorar e, enfim, a gente tem que melhorar as questões de estigma, né? O conhecimento, a informação, para que isso consiga ser melhorado, né? Que as pessoas consigam se relacionar e que as pessoas não vão ter vergonha de ter um relacionamento, né, com uma pessoa soropositiva. Pessoal, vocês dois são dois grandes ativistas no movimento social de AIDS. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que a gente pode enfrentar o estigma? O que a gente pode fazer para, daqui a alguns anos, a gente não ter mais esse problema? O que é preciso fazer? Que recado a gente pode dar às autoridades, aos movimentos sociais, às instituições, às religiões, ao sistema jurídico? O que a partir dessa experiência, como ativistas, vocês acham que é preciso fazer para não ter mais o estigma como um obstáculo à prevenção e ao tratamento? Eu não entendo o estigma como algo que pode ser superado completamente, assim, sendo bastante realista. Eu acho que a gente pode e deve se mobilizar para pensar formas de enfrentar ele de uma maneira onde ele seja diminuído. Agora, superar ele completamente,
me parece bastante fantasioso. E aí, assim, eu penso sempre numa resposta a estigma, preconceito e discriminação em torno do HIV que esteja associada à luta por democracia, à luta por justiça social, por reparação histórica. Eu acho que, me parece que no Brasil não sejam todas as pessoas que gozem plenamente de direitos. A gente tem uma massa grande no Brasil que não é plenamente cidadão, cidadã. E aí, muitas vezes, o estigma e a discriminação só vai ser ali mais um signo, né, que vai sobrecarregar a nossa existência, a existência de outras pessoas. Então eu penso no enfrentamento ao estigma e discriminação associado ao combate ao racismo, à homofobia, ao sexismo, né, o combate ao estigma e discriminação também associado à luta contra o capacitismo, porque as pessoas que possuem alguma deficiência, elas também existem, elas também têm vida sexual, né? Muitas vezes, apesar de a gente desconsiderar, assim como as pessoas mais velhas. Então, eu penso que não dá para falar em estigma, discriminação, mortalidade por AIDS, sem falar, por exemplo, nessa falácia que é uma suposta luta contra as drogas, porque parte das pessoas que vivem com HIV são pessoas pretas que estão encarceradas no sistema prisional. Então, pensar numa resposta a estigma, discriminação e mortalidade por AIDS passa por pensar no desencarceramento das pessoas, especialmente as pessoas pretas e pobres. Acho que não dá para falar disso sem pensar no quanto que o sexismo, como a Silvia falou muito bem, vulnerabiliza as mulheres, onde elas ganham menos, mesmo trabalhando a mesma carga horária que os homens, onde elas têm a vida interditada por conta da maternidade e também por conta do diagnóstico. Então, acho que o nosso enfrentamento por estigma e discriminação precisa passar por tentar construir um futuro utópico, por mais utópico que ele seja. E tu, Silvia? Então, Veriano, assim, eu tenho muita esperança, sabe? Mas eu acredito muito que é algo que a gente faz, né? É um trabalho de formiguinha e em duas dimensões, né? Uma delas, que eu trabalho muito, é principalmente com quem está em nosso entorno, né? Eu tenho, sempre que eu tenho a oportunidade em falar, eu falo contra qualquer tipo de estigma, né? Como você falou, né? Sobre ser negro, sobre ser gordo, sobre ser velho. Sempre que vem uma fala, né, de pessoas que estão no meu entorno, onde eu tenho essa oportunidade de me colocar, eu tento colocar as pessoas no lugar do outro. Tipo, se fosse você, se fosse fazer algumas reflexões, né, se fosse sua filha. Em minha atuação, quando eu falo para grandes grupos, por exemplo, né, sobre prevenção e tal, eu faço algumas dinâmicas, né, trazendo as perguntas gerais e logo trazendo o HIV, por exemplo, para o entorno mais próximo da pessoa. Então, um exemplo que eu dou para vocês, né? É que nem o racismo, né? Assim, eu não sou racista, meu amigo, ele é moreninho, né? Essas falas que estão muito postas ali, que a pessoa nem se dá conta que ela é racista, assim, né? E assim como o HIV. Então, assim, nessas dinâmicas, por exemplo, eu falo, e vocês, né? O que vocês pensam do HIV? E eu tenho minha amiga, eu até tomo chimarrão com essa minha amiga e tal. Daí, quando tu pergunta assim, e se tua filha se relacionasse com alguém com HIV? Aí já o corpo das pessoas já falam, ou seja, elas não falam, elas já ficam mais mudas, né? E quando você fala assim, e se sua filha quiser ter um filho com ele, como é que vai ser, né? Então, assim, quando a gente traz as questões mais para perto das pessoas, a gente vê que a gente tem muito ainda a fazer. Então, eu acredito nessa dimensão pessoal, do boca a boca, de colocar reflexões nas pessoas, né? Eu acredito muito nas crianças. Quando eu falo, por exemplo, com a minha neta de 5 anos, né, eu passo para ela valores à medida que ela vai falando uma coisa ou outra das relações dela com 5 anos, tem a escolinha, tem não sei o quê, tudo o que ela me traz, né? Eu tento colocar para ela
valores, né? Sobre diversidade, sobre quando ela me pergunta alguma coisa assim, são 2 homens, sim, as pessoas são diversas, então à medida que ela vai me perguntando, eu vou passando os valores, e eu acredito muito, né, nas crianças, acredito que elas que vão levar mais adiante, né, para um futuro mais para lá, né, e que possa reduzir, sim, todos os tipos de estigma, né. Isso é o que me dá esperança nesse momento em que estamos desesperançados. Mas a outra dimensão que eu falo é das políticas públicas, né? Porque por mais empoderada que eu possa estar, né? Eu, Silvia, né? 51 anos, me aceitando, lutando, muito bem informada, estudei, né? Mesmo que tarde, né? Me formei como administradora, enfim. Mesmo eu, né, sendo empoderada, e muitas mulheres sendo empoderadas, se não houver políticas públicas que diminuam as vulnerabilidades, né, e que as pessoas tenham mais oportunidades, não adianta estar somente empoderado, né? Precisa de que haja oportunidades de fato para as pessoas, né? Para todas as pessoas, como eu já tinha falado anteriormente. Então, na dimensão das políticas públicas, a gente precisa estar, sim, muito bem organizados, né? E quando eu falo organizados, os movimentos realmente ali fazendo incidência, né? E advogando para que haja, assim, se tiver que punir crime de racismo, como tá sendo, todas essas mais legislações que inibam algumas questões de estigma e de discriminação. Mas eu tenho muita esperança que a gente, unidos, né, consigamos, sim, modificar políticas públicas e, no nosso entorno, começar pelo nosso entorno, né, a fazer as pessoas refletirem sobre seus próprios preconceitos. Pessoal, a gente vai se aproximando do nosso final, né, para encerrar esse podcast. Mas antes de terminar, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês se projetam, como é que vocês se veem daqui a 5, 10, 15 anos. Eu penso estar bem empregado, estar feliz efetivamente, já ter conquistado algumas coisas em termos materiais e estar seguindo me mobilizando. Eu acredito muito que a gente pode deixar um mundo melhor para as pessoas que vão vir depois da gente, então eu quero me pensar no futuro assim, bem e na luta. Então, eu não tenho certezas, né, de nada, né, 5, 10 anos, logo eles passam, né, tenho 51 anos, então, assim, o que eu espero individualmente, né, acredito em ter qualidade de vida melhor e almejo, né, e vejo e acredito e quero acreditar em que mais pessoas que vivam com HIV/AIDS tenham direitos garantidos e cada vez mais um mundo sem estigma e discriminação. Bom, e eu espero daqui a 5, 10 anos ainda estar em contato com vocês e compartilhando esses e outros momentos aí de luta e de convivência que sempre são muito bons. Então, pessoal, para quem quiser conhecer mais sobre as trajetórias de vidas com HIV, em breve estaremos lançando o livro comentado aqui no início, onde vocês vão poder reencontrar o Jean Vinícius, a Silvia e uma série de outros colegas. Bom, o nosso podcast chega ao final. Um agradecimento super especial ao Jean Vinícius e à Silvia por essa participação, por compartilhar aqui conosco tanta riqueza, tanta história legal e que a gente espera que possa ajudar, que possa contribuir para um presente, para um futuro melhor, tanto para as pessoas soropositivas como para as pessoas soronegativas. Então, vocês são um exemplo de solidariedade e eu espero contar com vocês ainda durante muitas outras atividades. É isso, muito obrigado. Valeu, obrigado, foi ótimo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Veriano, foi um prazer imenso, né? Eu que tenho que agradecer de participar.
Quero muito abraçá-los pessoalmente, espero que seja em breve. Estou com muita saudade das nossas muvucas, né, do movimento, né? E é isso, assim, um prazer imenso, assim, dizer que eu tenho um reconhecimento. Bom, o meu TCC, que foi sobre o protagonismo das mulheres que vivem com HIV/AIDS, que integram o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, a Bia foi um referencial teórico no meu TCC, incrível, eu tenho muito respeito pela instituição, eu aprendo muito com vocês. Jean e Silvia, ainda nesse encerramento, caso pessoas que escutem aqui o nosso podcast queiram ainda conversar com vocês, vocês têm à disposição redes sociais ou algum outro meio que as pessoas possam encontrar e falar com vocês? Sim, é claro, sempre procurar no Instagram, Vinícius Jean com 2 N's no final, tudo junto, Vinícius Jean. E eu é isso, coloquem Silvia Loia no Facebook, no Instagram, me acham por lá. E para conhecer as ações do movimento, a trajetória do movimento e as falas no universo feminino, né? Não só das mulheres que vivem com HIV/AIDS, mas para as mulheres, para conhecer um pouco mais, né, sobre o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, então acesse www.mnsp.org.br. E aproveitando, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esta e outras iniciativas da Bia, a favor nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso site www.abiaides.org.br. O podcast A Bia é um projeto desenvolvido pela Influence, com apuração e roteiro de Denise Barreto, sonoplastia e edição do Felipe Dantas, coordenação geral de Marcelo Soares. Esse episódio usou áudios do Heber de Souza em entrevista ao programa Roda Viva. Siga nosso podcast no Spotify ou na sua plataforma favorita para ficar sempre perto de nós e de muito conhecimento. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.